A paz do Senhor, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja qual for o horário que você abrir esse vídeo para assistir, para ler a palavra, seja tocado pela verdade da palavra do Senhor. Amém, queridos? Vem comigo ler Bíblia. Nesse dia glorioso, 1º de julho, eu quero deixar esta palavra para você. Medite na palavra do Senhor. Cuide para não entristecer o Espírito Santo. Ainda que você possa estar entristecido, você não pode entristecer o seu amigo. Amém, queridos? Mesmo que você possa estar em um dia difícil, sabe o que você faz? Entrega tudo nas mãos dele. Confia nele. Nós estamos lendo os Salmos de Davi. E o que ele mais pede nos Salmos é: confia no Senhor de todo o teu coração. Então hoje a irmã Mary está dizendo para você neste vídeo, na abertura deste vídeo: confie no Senhor Jesus. Amém, queridos? Salmos, capítulo 14. Se você tem uma Bíblia física, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Os Salmos de Davi são chaves muito fortes que nos ajudam a romper em várias questões, irmãos. Eu digo com toda a propriedade que é em todas as dúvidas que você pode adquirir dentro do seu coração, você tira na Bíblia, né? E além de tirar na Bíblia, irmãos, os Salmos de Davi é uma corrente que não se parte por gerações e gerações. Davi tem deixado esses salmos guiado com certeza pelo céu, porque aquele que confia nessas palavras que foram escritas, cantadas, louvadas, né? As palavras, ele diz até como que ele cantava, qual era o instrumento que ele tocava o salmo, né? Hoje, se você meditar em cada um, você alegra a sua alma. Você pode estar triste, mas você começa a ler uns salmos, você entende que Davi, ele nos deixou a chave da alegria. Leia a palavra, confie no Senhor e ele vai fazer o melhor por ti. Amém, queridos? Então nós vamos ler agora capítulo 14 de Salmos. E vamos ver se a gente consegue ler o 15, que eles são curtinhos, são pequenos esses. Amém, queridos? Eu quero deixar um pedido aqui para você que já é inscrito no canal. Amém, glória a Deus, gratidão. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, @JosimeryDeSouza6227 e vem comigo ler Bíblia. Amém? Nós já temos todo o Novo Testamento gravado. Se você for lá no YouTube, né, pesquisar o canal da irmã Josimery, @JosimeryDeSouza6227, você vai achar desde Mateus até Apocalipse. Certo, queridos? Estamos lá. A gente não leu de Mateus, Apocalipse, a gente leu o cronograma assim, primeiro os evangelhos, depois as cartas de João, depois Pedro, e a gente tem todos os livros gravados ali, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém, querido? Se você tem alguma dúvida, gostaria de conseguir ler um livro completo e não consegue romper, ou às vezes tem alguma dificuldade, abra lá, procure e você vai achar Apocalipse, você vai achar Pedro, 1ª e 2ª e 3ª carta de João, você vai achar os livros lá, amém? Novo Testamento já está todo gravado para a honra e a glória do Senhor. E Deus colocou no nosso coração de lermos os Salmos de Davi. E nós estaremos lendo os Salmos de Davi para você com muito carinho e muita devoção ao Senhor Jesus, com muito respeito. Amém, queridos? Já falei demais? Vamos lá, capítulo 14, que diz assim: a corrupção do pecador e a sua redenção. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Capítulo 14, que diz: o insensato no seu coração, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus.
diz o insensato, diz o tolo, né? O tolo diz que não há Deus. Pessoas que não creem no Senhor dizem que não há Deus. Mas se você olhar as maravilhas dessa terra, você vê a maravilha da vida, de como é formado. Se você olhar para o ar que tu respira, sentir o ar que entra nos teus pulmões, não tem como tu dizer que não há Deus. Não tem como. Mas o insensato, no seu coração, diz não há Deus. Corrompe-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Olha, irmãos, que versículo 2 destes salmos que Davi nos deixou. O Senhor olha para a terra e ele entende, ele busca para ver entre os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aí eu fico imaginando, né, Davi escrevendo isso, com certeza amando de Deus, e ele fica olhando lá aquela irmãzinha, às vezes de cocozinho branco, né, já de idade, às vezes um adolescente que está saindo da tela do celular, mas dobrando o joelhinho, orando. Ele veja alguém buscando a ele. Irmãos, não tem como ele não abençoar. Mas aí ele olha pessoas tão desocupadas com as coisas dele e se preocupando só consigo. Para o serviço, para o diário, para si, mas não buscam a Deus. Irmãos, pensa no coração de Deus. Ele fica olhando assim. Essa terra vai passar. Está quase findando tudo. E eles querendo buscar o quê? Se eles não buscam a mim, que eu sou o tudo deles, o que eles vão encontrar nesta terra? Isso aqui é muito sério, irmãos. Há quem entenda que isso tudo passa. Se há quem busque a Deus, irmãos, busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto é tempo. Versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Davi estava assim, em uma fase, nessa hora do seu coração, que ele estava lembrando, né? Não olham para as leis, não adoram a Deus, não queimam incenso a ídolos, a poste-ídolos, a Aristóteles e a outras deusas, e levantam altares a Moloque, sacrificam seus filhos vivos. Ele estava pensando nisso tudo, nessa hora, ele estava dizendo assim, ó, não há um sequer, porque estão tudo corrompido. Nessa terra, irmãos, hoje, no dia de hoje, trazendo para o dia de hoje, perdemos 1h20 num filme, perdemos horas e horas em séries que nada edifica a nossa alma. Ai, irmãos, isso acontece. Mas buscar a Deus é difícil. Parece que se torna pesado, se torna vão. E quando a chave da vitória está em buscar a Deus. Buscar a Deus de todo o coração, enquanto há tempo. Versículo 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade? Irmãos, obreiros da iniquidade. Iniquidade é o pecado. Eu sempre friso isso aqui. Acho que em todas as minhas lives eu tenho frisado isso aqui. Não para me engrandecer, irmãos, mas para ajudá-los, assim como o Espírito Santo me ajudou. Pecado que a gente acredita que não é mais pecado e vive pecando, vira uma iniquidade. Porque eu peco, vou lá, peço perdão para Deus. Primeiro amor. Falei mal de alguém, mas eu não sabia nem se aquela pessoa fez aquele mal mesmo, mas eu falei porque uma terceira pessoa falou para mim. E aí eu não sei se aquela pessoa fez mesmo, mas aí eu já falei, então eu já pratiquei o pecado da murmuração. E o que acontece, irmão? O que acontece? Não pede perdão. Vai correndo, pede perdão. Deus perdoa.
No outro dia vai lá, faz de novo. E faz de novo e aí não pede mais perdão. Vive na mesa dos murmuradores, vive na mesa dos juízes da terra, condenando o pobre e oprimindo o que é mais fraco. Mas o que acontece nessa hora? O que o Espírito Santo veja? Ele se afasta, irmão. Ele fica de ladinho por um tempo, até você se arrepender de verdade e retirar a iniquidade do teu coração. Porque o pecado, a iniquidade é aquele pecado que para ti não é mais pecado. Ela vira uma iniquidade. Ela vira algo que te separou de Deus. É muito forte isso aqui, irmãos. Se nós lermos o Isaías 59, nós vamos compreender certinho como ele fala que as iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus. Né? E ele diz aqui, ó, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo? Devorar, irmãos, o que é devorar? Obreiros da iniquidade que devoram o meu povo. Como quem come pão, que não invocam ao Senhor. Não invocam ao Senhor. O pedido não é feito para invocar ao Senhor. O pedido é, tragam mais. Cuidado, irmãos. Isso aqui é muito sério. A palavra do Senhor é muito séria, irmãos. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ó, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus, letra maiúscula, está com a linhagem do justo. Metei a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Irmãos, os grandes, os obreiros da iniquidade, metem a ridículo o conselho dos humildes. Aquela lá não, aquela lá não. Aquele lá não. Não tem como ele aconselhar, não tem como ela aconselhar, ela não serve. Aí o Senhor diz aqui, ó, os obreiros da iniquidade metem a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor é o teu refúgio humilde, justo. Fica na presença do Senhor, fique na justiça do Senhor, porque o Senhor é o teu refúgio. Não importa os obreiros da iniquidade te detonar, não importa aqueles que se levantam contra ti, contra o teu ministério. A palavra do Senhor te dá respaldo. O Senhor é o teu refúgio. Que palavra gloriosa, irmãos. Versículo 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó, Israel se alegrará. Aleluia. Que salmos glorioso, né? Na época de Davi e para nós hoje, irmãos. A alegria chegará, meu querido, a alegria brotará na sua alma, na sua mente, quando você entender que não importa quantos estiverem contra você, o Deus de Israel está a favor. Eu faço essa pergunta a você. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Jesus que morreu na cruz por ti, lavou, perdoou os teus pecados, ressuscitou, te fez promessa que vai voltar, tu estás o aguardando. Tu estás na justiça de Deus, o agradando. Descansa no Senhor, Ele é o teu refúgio. Amém, queridos? Capítulo 5 de Salmos. Vamos entrar. O cidadão dos céus. Irmãos, declare esses salmos dentro da sua casa. Declare dentro da sua casa. Não sei onde você está sentado, lendo, vendo, se está lavando uma louça e vendo o vídeo, se está no quentinho, assistindo. Não sei onde você está, mas declare esses salmos dentro da sua casa. O cidadão dos céus. Aleluia. Olha o que Davi nos ensinou. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele faz uma pergunta
diante do louvor dele, né? Que ele estava aqui cantando os Salmos 15, ele diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, não deve nada para ninguém. Ó, integridade, não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém, irmãos. Nem tudo. A integridade não é só ficar devendo dinheiro e não pagar, não ir lá se retratar, se teve algum problema. Integridade. Tem crente que compra perfume, tem crente que compra roupa, tem crente que compra, mas não chega nem no credor e diz: ó, aconteceu isso e aquilo, eu quero te pagar, eu não posso, eu vou te pagar R$5 por mês. Integridade. Mas tem gente que não, até esquece. Ainda quando é esquecimento de verdade, de fato, irmãos, eu ainda acredito que Deus abençoa alguém e ajuda. E eu lembro que até hoje, uma situação muito complicada, que alguém esqueceu de pagar uma conta e para não ocasionar, como é que eu posso dizer, uma falação, né, daquela pessoa. Eu gostava tanto, ela era tão querida para mim, e eu fiquei assim: meu Deus, será que ela esqueceu mesmo? Que ela vinha, ela comprava sempre, ela esqueceu de fato, e aí começou a ter murmuração do nome dela. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu fui lá e paguei a conta dela. Eu falei, paguei a conta dela, depois eu chamei ela, Deus deu a oportunidade perfeita, e eu disse: irmã, eu paguei sua conta. Estava ali, assim, a irmã, eu acho que esqueceu, mas está tudo certo, não se preocupa, para que o nome do Senhor não venha a ser, porque eu acredito que a irmã esqueceu. Irmã, esqueci, eu esqueci mesmo, irmã. Aí ela queria me pagar, mas eu não aceitei. Eu disse: não, Deus colocou no meu coração, tá tudo certo. E Deus me abençoou tanto, irmão, tanto com aquilo ali. Por quê? Porque nós temos que ter integridade, irmãos, um ajudar o outro. Não para se aparecer, não para se engrandecer, irmãos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Entende? Mas tem crente que não é por esquecimento. É porque acha que, como o mundo está um caos, e que tem tanto ladrão no mundo, tanto usurpador, tanto roubadores, que um a mais, um a menos não vai fazer diferença. Só que é cristão. E aí Davi vem dizendo aqui, ó: quem é o cidadão do céu? É o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. De coração fala a verdade. Irmãos, quem é o pai da mentira? É o diabo. Nós já lemos lá os 7 de Salmos. Não dê a sua mente para coabitar com Satanás. Não dê, irmãos, não dê, porque o que gera a mentira? Coabitou com Satanás, gerou a mentira, né? Então não faça isso, irmãos. Seja um cidadão do céu, que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Se a pessoa fez bem para ti, por que tu vai falar mal dela? Se a pessoa só se doou para ti, por que tu vai falar mal dela? O céu te vê. O Senhor é o teu refúgio. Versículo 3. O que não difama com sua língua. Ó o cidadão do céu. O cidadão do céu é aquele que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Mentiras contra o seu vizinho. Cidadão do céu, cristão, salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Davi deu uma chave no capítulo 15. Você quer morar no céu? A gente chega às vezes nos altares, quem quer morar no céu? Todo mundo quer ir morar no céu. Mas o Senhor disse o quê? Que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, porque nós somos cheios dessas falhas aqui. Mas o que acontece? Ele diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então ele deu-nos uma cruz de renúncia,
uma cruz ao qual o salmista Davi aqui nos ensinou a sermos cidadãos do céu, andar com integridade, com coração puro, falar a verdade, não difamar com a sua língua porque não viu, não fazer mal ao próximo, nem lançar injúria contra os seus vizinhos. Não, versículo 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo? Meu Deus. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo? Mas honra ao que temem ao Senhor. Irmão, eu vejo pessoas cristãs indo a festas que tem um monte de roqueiro, que tem um monte de gente difamando o nome de Jesus. Eu vejo pessoas sentando na roda dos escarnecedores e rindo do evangelho. Eu vejo pregadores dizendo chocarrices diante do Senhor durante as suas pregações. Eu vejo eles fazendo piadas com o nome de Jesus. Eu sinto a glória de Deus nessa palavra, irmãos. E aos que os seus olhos têm por desprezível réprobo. Você não deve, irmão. Você não deve, esse é conselho de Davi. Você não deve amar aqueles que desprezam a palavra do Senhor e andar com eles. Você tem que pregar o santo evangelho e amar a todos. Você não deve. Você quer ser um cidadão do céu? Você não pode andar com quem não ama Jesus. Você tem que trazê-los para perto, para caminhar contigo amando a Jesus. Agora, se ele te despreza a tua fé, despreza a Jesus, é um descrente total que ri e menospreza a tua fé. Você quer ser um cidadão do céu? Tema ao Senhor, tenha medo, te afaste destes. Este é um conselho de Davi para nós. O cidadão do céu despreza o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que jura com dano próprio e não se retrata. Jura algo, irmão, que pode fazer mal para alguém e para si. E não se retrata, não volta atrás. Tem gente que faz o erro, sabe que está fazendo outra pessoa errar e não se retrata. Não diz assim, eu errei. Sim, eu sou pobre pecador, eu errei. Não se retrata. Esse não é um cidadão do céu, irmão. O cidadão do céu se humilha, se retrata, pede perdão, pede desculpa. Porque somos pecadores, erramos. Não devemos estar sempre pecando e sempre errando depois que já conhecemos a verdade. Mas somos, quem está de pé, cuide para que não caia. Se cair, no céu tu tens um advogado, né? Isso é o que João na carta ele nos disse, né? O que não empresta o seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Irmãos, que palavra é essa? O cidadão dos céus. Eu sou cidadão do céu. Eu sou autoridade. Mas eu não empresto. E se eu emprestar, ainda vai ter que me pagar os juros. Mas o cidadão do céu, Davi disse aqui, é aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Eu tenho para te dar. Eu te empresto, mas tu vai ter que me pagar o triplo. O que ele quer ser, irmãos? O que ele quer adquirir? Ele quer adquirir um escravo, irmão. Ai, Senhor, é muito forte. E nem aceita suborno contra o inocente. Vem alguém subornar. Lembra lá de Jezabel, que subornou as duas testemunhas para matar o Nabote, para tomar a vinha de Nabote? Subornou as duas falsas testemunhas. Nabote morreu inocente, mas olha o preço que Jezabel passou e Acabe passou. Oi, Acabe. Este ainda teve misericórdia, o Senhor, né? E não tocou
tanto quanto na Jezabel, porque ele se arrependeu. Acabe se arrependeu, né? Mas passou as coisas que o Senhor falou que ele ia passar. Ele passou, irmãos, porque para Deus não existe injustiça. Deus, ele cobra com todos os detalhes, porque ele que conhece o coração, né? Não nós. Quem mais é cidadão do céu, irmã Josmere? Quem deste modo procede não será jamais abalado. Irmãos, esta palavra deveria estar declarada em todas as partes da sua casa. Se eu proceder desta maneira, eu não serei abalado. Declare na sua casa: eu sou íntegro. Eu pratico a justiça. Eu falo a verdade. Eu não difamo ninguém com a minha língua. Ainda que eu sei, irmãos, ainda que eu sei, porque a gente aconselha muitos vêm se aconselhar e se abrir com a gente, né? A gente entrega tudo nas mãos do Senhor, e ainda que a gente queira, assim, abrir o olho de alguma autoridade, porque às vezes a pessoa vem e fala que está em pecado, está mergulhado na pornografia, está mergulhado no adultério, está mergulhado na falsidade, e aí a gente veja uma autoridade, assim, às vezes que não está vendo o que está acontecendo, a gente vai tentar. Irmão, não faça mais isso. Quando eu aprendi com estes salmos aqui, o que é não difamar, eu aprendi que mesmo que eu sei que aquela pessoa está no erro, roubou a igreja, roubou filhos de Deus, fez atrocidades na fé, perdeu. Sabe o que eu faço hoje, irmãos? Hoje, convertida no Senhor Jesus, de tanta lambada que a irmã Mary já tentou ajudar e foi ao contrário, eu aprendi aqui com os Salmos de Davi que eu sou uma cidadã do céu. Cidadã do céu, irmãos, não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo e nem fala injúria contra o seu vizinho. Deixa na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Se tu tiver para emprestar, empresta, sem usura. Se não tem, seja verdadeiro. Quem fala a verdade, puro de coração, fala a verdade. Eu não tenho. Agora, se eu tenho e eu não empresto, irmãos, Deus vê. Deus vê, né? Não aceita suborno contra o inocente para não destruir ninguém. Tem gente que briga tanto por cadeira, por autoridade, irmãos, que difama uma pessoa e destrói um ministério. Mas o Senhor vê. É isso que Davi está dizendo aqui, não te preocupa. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Proceda desta maneira como o Salmos 15 fala para nós. E nós não erraremos o caminho, queridos. Amém? Deus vos abençoe. Salmos 16, para a honra e a glória do Senhor Jesus. O Santo de Deus. O Santo de Deus. Hino de Davi. Parece que eu vejo Davi cantando esse hino. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Que bem maravilhoso, irmão, que ele diz outro bem não possuo, senão somente a ti, Senhor. Era o bem dele. O Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, e todo o poder está nas suas mãos. Era o bem que Davi possuía. Você quer ser rico na terra? Se refugie no Senhor. Tenha Ele pelo seu bem maior. E tudo, irmãos, tudo será transformado na sua casa, na sua vida. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Muitos serão as penas
né? Dó, tristeza, ó, dos que trocam o Senhor, letra maiúscula, por outros deuses, letra minúscula. Mas ofereceis as libações de sangue, os meus lábios não pronunciarão o teu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o rimo da minha sorte. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as dívidas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. É muito linda a minha herança. Que maravilha, irmãos. Bendiga o Senhor que me aconselha. Será que o Senhor tem sido teu conselheiro? Ou você está só buscando conselhos em homens, conselhos em vídeos, conselhos em... Nada contra, né? Quem faz curso de teologia, nada contra. Deus os abençoe mesmo. É bom, né, que haja o enfado ali de ler livros, porque é enfadônio, é cansativo. Leia. Se gaste na obra do Senhor e o Senhor te abençoará. Mas de quem está vindo o teu conselho? Davi diz aqui no capítulo 16, bendiga o Senhor que me aconselha, espírito de conselho, um dos 7 espíritos que assiste diante do trono do Senhor, que estão hoje nos 4 cantos da terra. Isaías capítulo 11, bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, até durante os sonhos. Você sonha, o Senhor te aconselha, mediante a revelações, a sonhos. Irmãos, eu tenho sonhos que são totalmente direções de Deus. Eu tenho sonhos de revelação que o Senhor me levou e me trouxe em segurança. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Aleluia. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Perdão, irmãos. Tu me farás ver o caminho da vida? Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua destra, delícias perpetuamente. Acabou o capítulo 16, irmãos. Peço perdão, é uma tosse. Mas que capítulo glorioso. Ele é o nosso conselheiro, irmãos. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Tu me farás ver o caminho da vida. Tua presença, a plenitude, a alegria, na destra, delícias perpetuamente. Aleluia. Sabe por quê, irmãos, que Davi declarou esses salmos? Porque mesmo com a morte, ele entendia que ele estaria na delícia, na alegria do Senhor, na destra do Senhor, perpetuamente. Que quem passa desta vida aqui de 70, 120 anos, passa para uma vida eterna e será perpetuamente na presença do Deus vivo, o Deus que creu a vida toda, o Deus que obedeceu, o Deus que viveu os Salmos 15 com integridade, com temor, com alegria, com justiça, com verdade. Ai, meu Deus, que Deus abençoe vocês, meus queridos. Que 3 salmos gloriosos, capítulo 14, o 15 e o 16. Medite nesses 3 salmos, declare,